Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre The Walking Dead, The Final Season. E foi lançado o quarto e último episódio dessa quarta e última temporada de The Walking Dead da Telltale, que também marcou o fim dessa grande desenvolvedora de jogos que decretou falência em outubro do ano passado. O The Walking Dead, sem dúvida nenhuma, foi a franquia, o produto mais popular e mais importante da Telltale, que ficou famosa por lançar jogos baseados em grandes franquias, tipo Game of Thrones ou Borderlands, até Batman. E eles também foram responsáveis por popularizar o esquema episódico de jogos e trazer de volta o point and click, por mais simplificado que seja, era um gênero de jogo que estava meio abandonado. E eu gosto de pensar que os jogos da Telltale podem ser a porta de entrada para muita gente para os videogames, porque são jogos muito acessíveis, e eles contam uma história engajante, mas também muito acessível. O The Walking Dead lá em 2012 para 2013, os episódios foram lançados no decorrer de meses, ele ganhou um monte de prêmios, inclusive de melhor jogo do ano na época e tal, e eu concordo, eu fico feliz com esse sucesso, porque ele pegou e fez uso do pano de fundo mais saturado em videogame, que é o pós-apocalipse, com os zumbis, e contou uma baita história com várias tomadas de decisão inesquecíveis e personagens inesquecíveis também, e fazendo uso da filosofia da HQ do Robert Kirkman, que já vinha de muito sucesso na época, já tinha série de TV e tal. E uma HQ extremamente consagrada de muitos anos. E se passava no mesmo universo. Então, ao contrário da série, que era uma adaptação, a HQ não. Então a gente encontrava o Glenn lá na primeira temporada, ou então a fazenda dos Green, do Herschel, antes do Rick passar por lá. Então era um incremento, expandia o universo da HQ, que já era bastante rico. E aí colocou na figura da Clementine uma personagem bem inesquecível nos videogames, não só nesse primeiro episódio, como em todos os outros também. E normalmente a gente está acostumado a crianças serem um problema em videogame, não nesse caso. A Clementine, que começa com 8 anos na primeira temporada, ela passa a ser protagonista na segunda, alguns meses depois. Na terceira ela é personagem importante, porém coadjuvante. Tem um outro protagonista, que é a família do Javier Garcia, que também é uma perspectiva bem interessante de uma família com origem mexicana no apocalipse zumbi. E a última temporada que ela volta a ser protagonista com 16 anos, tomando conta do bebezinho, que era bebezinho lá na segunda temporada, o AJ Alvin Jr., que já está crescido nessa temporada. Então ela tomando conta de uma criança que cresceu no apocalipse, cresceu já com o fim da sociedade como a gente conhece hoje. Que valores essa criança tem, como ela vê o mundo, o que ela tem por certo e errado. Isso é muito explorado nessa temporada, isso é incrivelmente bem explorado nessa temporada, e que também modifica muita coisa. O primeiro episódio, desde a abertura até a própria engine, a engine que foi modificada na terceira temporada, no episódio lá do Javier, coloca de forma mais íntima, principalmente as sequências de ação, com a câmera em terceira pessoa, até sobre os ombros, assim. A ação é bem mais interessante, os zumbis são mais próximos, então aquele risco que antes era só Quick Time Event, continua sendo, mas de uma forma mais maquiada. Então dá a impressão de você fazer mais parte da ação, então isso ficou melhor no jogo. E a Clementine é uma personagem muito interessante de se acompanhar, porque ela traz toda essa bagagem de alguém que nasceu no mundo que a gente conhece, porém cresceu no fim da sociedade, vendo atrocidades e pessoas tomando atitudes das mais desastrosas e horrorosas e tal. E como é essa personagem hoje? Então ela está em fuga com essa criança, com o AJ, e eles chegam até um internato. Então é legal também que grande parte dos personagens dessa temporada, desses 4 episódios, são crianças. Inclusive o Marlon, que é o líder desse internato, ele se parece muito com o Kiefer Sutherland no Garotos Perdidos. Imagino que seja uma baita homenagem que faz muito sentido, que são aquelas crianças párias, as crianças esquecidas pelos pais, e que vivem uma vida meio desregrada. Então é bem legal por esse lado também. E aí é aquilo, são as tomadas de decisão, que tem ou não peso a longo prazo, e aí o que isso desencadeia nos próximos episódios, aquele fechamento no final de cada episódio, mostrando o percentual das decisões de cada pessoa que jogou e tal. Então, por mais que tenha mudado a engine nova e tal, é estruturalmente muito parecido. Ele colocou, por exemplo, sistema de colecionáveis, que você pega e coloca ali numa espécie de quarto onde você dorme, você retorna lá e tal. Mas eu acho que todo fã de The Walking Dead, até as pessoas que abandonaram os jogos, é uma boa hora de retomar e jogar a coisa toda. Porque é um bom desfecho, é um desfecho positivo, que eu achei bonito, porque não deixa de ser também um desfecho para a própria Telltale, que inclusive eles só conseguiram concluir esse episódio por ajuda da Skybound, que é a produtora do Robert Kirkman. Ele injetou dinheiro ali para as pessoas voltarem e finalizarem o jogo.
Então, assim, é uma coisa muito mais positiva do que, por exemplo, a primeira temporada do Walking Dead, que eu acho que fez total sentido com a proposta da HQ. Isso aí foi se perdendo com o tempo. Muita gente abandonou depois da segunda temporada porque colocou muito peso na decisão da Clementine, né? Os adultos dependiam da criança, então isso tirou um pouco da força que teve a primeira temporada. Já a terceira tem umas perspectivas muito diferentes. O primeiro episódio da terceira temporada é um dos meus preferidos, que mostra um pai ali, um avô morrendo e como que a família lida com esse morto-vivo que acabou de aparecer ali, sendo que eles não têm a menor ideia da coisa toda, né, do panorama geral dos problemas e tal. Então é bem legal. E a Clementine ali mostrando como ela fez para cuidar dessa criança. E o AJ, eu acho que é o grande protagonista dessa quarta temporada, assim. Porque logo no final do primeiro episódio dessa última temporada, é chocante o suficiente para que você pare e pense como seria crescer nesse fim de mundo, crescer num lugar horroroso onde os valores mudaram por completo, né? Uma criança que não sabe sequer o que é um bombeiro. Inclusive é um dos momentos mais interessantes dessa nova temporada, que é uma outra criança que ele conhece nesse internato, tem umas figuras de plástico brincando e ali ele tem o conceito de bombeiro. Ele nunca viu um bombeiro, não tem a menor ideia do que é. E aí a Clementine vende essa ideia. Você pode escolher as opções ali de resposta, do tipo, são pessoas que protegem, são as pessoas mais corajosas e que tomam as decisões mais difíceis, e as decisões mais difíceis nunca são justas o suficiente. Então isso é basicamente a base, basicamente tudo que prega essa quarta temporada. Eu achei uma baita mensagem. Por mais que eu gostaria que fosse mais barra pesado o final, eu consigo entender a proposta dado o fim da própria Telltale, né? Toda essa tristeza, esse período meio triste, mas eu imagino que os desenvolvedores eles vão encontrar amparo em muitos lugares, são pessoas competentes que com certeza vão continuar na indústria, eu espero, mas infelizmente é o fim da Telltale, o fim de The Walking Dead, a gente não vai mais poder esperar. Eu gostava de esperar os episódios, eu gostava de pensar, o que eles vão fazer agora? Eles fazem de tudo, de Guardiões da Galáxia, tipo Borderlands, coisas absurdas assim. Acabou. Então assim, a gente tem agora o Life is Strange, que continua aí com seus episódios, mas eu acho que é um formato meio datado, assim, eu não sei se vai perdurar por mais tempo não. Então é isso aí, se você jogou, eu gostaria de conversar sobre, se você não jogou, eu recomendo imensamente que você retome, jogue, porque é um baita jogo. E a Telltale merece todo o respeito do mundo, é isso aí, valeu.